Um garoto de apenas 15 anos está trancado em seu quarto por horas. Fissurado em computadores e com uma curiosidade insaciável, ele estava prestes a fazer história. Conhecido online apenas como Conrad, esse jovem estava a caminho de se tornar uma ameaça nacional. A milhares de quilômetros dali, na Estação Espacial Internacional, astronautas seguem sua rotina diária no ambiente mais hostil que um ser humano pode habitar. Do lado de fora, o calor chega a 120 graus Celsius, mas lá dentro, o sistema de controle de temperatura e umidade mantém o interior na temperatura ideal para a sobrevivência humana, e qualquer falha nesse sistema é fatal. Mas o que ninguém sabia naquele momento é que aquele curioso jovem do sul da Flórida estava prestes a hackear o software de controle de temperatura da estação espacial. E não só isso, ele também conseguiria acessar o coração do poder americano, o Pentágono, obtendo acesso a mensagens confidenciais e credenciais militares. Essa não é só a história da maior violação de dados dos Estados Unidos, é a história de um dos hackers mais talentosos que o mundo já viu. Um garoto prodígio que humilhou o governo dos Estados Unidos, mas foi caçado implacavelmente. Enquanto o sol brilha lá fora, um garoto passa o dia inteiro em frente ao computador da família. Ele joga, experimenta, aprende, mas mais do que isso, observa. Ele quer entender o que há por trás da tela, como aquelas imagens se movem, como um simples comando pode criar um mundo inteiro dentro do monitor. O nome dele é Jonathan James. Filho de um programador, cresceu cercado por computadores e curiosidade. Com o tempo, os jogos já não bastavam. Jonathan queria entender como eles funcionavam. Começou a explorar os bastidores, os códigos, os sistemas, a lógica silenciosa por trás de cada clique. Enquanto as outras crianças brincavam nas ruas, Jonathan passava noites acordado, iluminado apenas pela luz fria do monitor. O pai via talento, mas a mãe via preocupação, e nenhuma tentativa de afastá-lo do computador funcionava. As horas diante da tela começaram a gerar discussões constantes em casa, e as coisas só pioraram quando ele ganhou o próprio computador. E agora não havia mais como interromper aquele fascínio por computadores. Certa vez, seu pai até tentou tirar o computador dele, mas Jonathan fugiu de casa, dizendo que só voltaria quando tivesse seu computador de volta. E o pai dele tentou até instalar um bloqueio para limitar o tempo de uso, mas Jonathan quebrou a senha em minutos. Ele não era rebelde, era apenas curioso demais. Aos 13 anos começou a aprender a linguagem C e Unix, o sistema que inspiraria o Linux e o macOS. Tudo sozinho. Passava horas estudando códigos de softwares públicos, tentando compreender cada linha, cada lógica, cada erro. E era essa curiosidade que tornava ele brilhante e ao mesmo tempo afastava ele do mundo. E aos poucos, as conversas com os amigos foram substituídas por fóruns e chats online, onde encontrou outros jovens como ele, mentes inquietas, exploradores digitais. E foi ali que Jonathan ganhou um novo nome. Na verdade, um codinome, a identidade que o tornaria uma lenda no submundo hacker, Conrad. E na internet ele não era mais o garoto quieto da vizinhança, era um nome respeitado, um hacker em ascensão, capaz de entrar em lugares onde adultos nunca ousaram. Ele não buscava fama, dinheiro ou destruição, buscava apenas compreensão, desafio, como um alpinista que sobe uma montanha, não por glória, mas pelo prazer de chegar ao topo. O problema é que o topo que ele escolheria era alto demais para um garoto de 15 anos, e o que viria a seguir mudaria sua vida para sempre. Jonathan James estava prestes a fazer história, mas toda ascensão tem um preço, e o dele seria alto demais. O medo do bug do ano 2000 domina as manchetes, e governos correm para revisar seus sistemas antes que tudo saia do controle. Enquanto isso, no subúrbio quente da Flórida, um garoto de 15 anos decide colocar suas habilidades à prova, não por rebeldia, mas pela simples vontade de testar até onde consegue ir. O nome dele no mundo real era Jonathan James, mas na internet ele era Conrad. Sozinho em seu quarto, cercado por cabos e monitores, ele mira alto, muito alto. Seu novo desafio, a NASA. Ele começa a explorar brechas em redes públicas, a seguir rastros e a observar portas abertas. E o que encontra é uma falha no Marshall Space Flight Center, um dos centros mais importantes da agência espacial norte-americana. Jonathan entra, e o que deveria ser apenas uma curiosidade técnica se transforma em um feito histórico.
ele acessa 13 computadores da NASA, e dentro deles, baixa o software responsável pelo controle de temperatura e umidade da Estação Espacial Internacional, um código avaliado em 1,7 milhões de dólares. Para a NASA, aquilo era uma violação gravíssima. Para Jonathan, era apenas um aprendizado. Meses depois, ele mesmo disse em uma entrevista: aquele código era péssimo. Eu só queria estudá-lo. Ele nunca teve de fato o controle sobre a estação espacial. Não poderia alterar a temperatura ou enviar comandos. Mas o simples fato de ter conseguido acessar o sistema foi o suficiente para deixar a agência em pânico. Quando descobriram a invasão, os engenheiros da NASA precisaram desligar seus servidores por 3 semanas. Um shutdown total para revisar tudo, causando prejuízos de cerca de $40 mil. Dentro da agência, o nome Conrad começou a circular, um invasor que ninguém sabia quem era. Não era um espião estrangeiro nem uma célula terrorista, mas alguém tão jovem que ainda estava no ensino médio. A notícia se espalhou entre investigadores e logo a curiosidade virou preocupação. Aquele garoto tinha quebrado a segurança de uma das instituições mais protegidas do planeta, mas Jonathan não percebeu o peso do que havia feito. Para ele, era só mais um desafio vencido, um enigma resolvido, um código decifrado. O problema é que dessa vez o enigma tinha dono, e o dono era o governo dos Estados Unidos. Em poucos dias a NASA reportou o ataque ao Pentágono, e o nome Conrad passou a figurar nos relatórios de segurança nacional. Jonathan James, o menino curioso do subúrbio, tinha acabado de despertar a fúria da máquina mais poderosa do planeta, e mesmo sem saber, tinha dado o primeiro passo para sua própria ruína. Aquele garoto prodígio agora era um inimigo do Estado. O sucesso da invasão à NASA só aumentou a confiança de Jonathan. Ele tinha provado para si mesmo que podia entrar em qualquer lugar. Mas para um hacker curioso, provar não era o bastante. Era preciso testar de novo, ir além. E agora o alvo era maior, mais protegido, mais perigoso. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Jonathan passa noites analisando servidores, endereços IP e protocolos, até encontrar o que procurava: uma brecha em um sistema da Defense Threat Reduction Agency, o órgão responsável por monitorar ameaças químicas, biológicas e nucleares. Ele entra silenciosamente, sem deixar rastros, e o que encontra ali o fascina. Durante semanas, Jonathan intercepta mais de 3.300 mensagens internas, comunicações trocadas entre funcionários do governo americano e algumas contendo credenciais de acesso a computadores militares. Ele não rouba, não apaga nada e não vende informações, só observa, analisa. Na cabeça dele, era só exploração inofensiva, mas do outro lado, o governo via como uma grave violação de segurança nacional. Logo, o nome Conrad passou a circular em relatórios confidenciais. Aquela invasão não era mais um simples incidente cibernético, era uma ameaça direta ao país. E então, na manhã de 26 de janeiro de 2000, a casa dos James foi cercada. Jonathan acorda assustado, desce as escadas e vê homens armados, uniformes, pastas e mandados de busca. Eles revistam tudo, computadores, CDs, até seu Palm Pilot e um livro de Star Trek. E o garoto de 15 anos agora é réu em um caso federal. Durante o interrogatório, Jonathan confessa tudo, admite o que fez, explica o motivo e promete nunca mais hackear. Mas já era tarde demais. Jonathan James se torna o americano mais jovem a ser condenado por crimes cibernéticos na história, e se fosse adulto, poderia pegar até 10 anos de prisão. Mas por ser menor de idade, recebe uma pena alternativa: 6 meses de prisão domiciliar, proibido de usar computadores e obrigado a escrever cartas de desculpa à NASA e ao Departamento de Defesa. Jonathan cumpre sua pena, mas logo depois cai num teste positivo para drogas, e isso era considerado violação da condicional, e Jonathan é enviado para um centro de detenção juvenil, onde passa outros 6 meses. E é lá que algo dentro dele muda. Como o próprio pai dele disse, ele nunca mais foi o mesmo. A prisão destruiu o brilho que ele tinha. O garoto curioso, que antes viu o computador como um universo a ser explorado, agora via apenas como uma armadilha. E quando saiu da prisão, Jonathan só queria recomeçar, deixar tudo aquilo para trás. Mas algo dentro dele tinha se quebrado. Ele não era mais o mesmo. Aquela curiosidade que antes o movia, agora o assustava. Ele tentou seguir em frente, tentou esquecer, mas o mundo que ele havia desafiado estava prestes a revidar. E mesmo tendo prometido nunca mais hackear, o passado viria bater à sua porta. Jonathan, com apenas 16 anos, havia cumprido sua pena e tinha uma vida inteira pela frente, mas algo nele havia mudado. A curiosidade que antes o movia se transformou em culpa. Por muitos anos, Jonathan desapareceu do radar, não hackeava mais e não chamava atenção, apenas tentava viver como qualquer jovem da sua idade.
Mas enquanto ele tentava se reconstruir, o mundo hacker lá fora se transformava em algo muito maior e muito mais perigoso. E nessa nova era que surgiu Albert Gonzalez. E assim como Jonathan, Gonzalez era um prodígio da informática, mas diferente dele, não tinha limites. O que para Jonathan era aprendizado, para Gonzalez era lucro, e ele levaria essa lógica até as últimas consequências. No início dos anos 2000, Gonzalez criou um esquema gigantesco de roubo de dados. Invadia redes de empresas e coletava números de cartões de créditos e informações bancárias. E com o tempo, se tornou o cérebro por trás de um dos maiores grupos de cybercrime do mundo, o Shadow Crew, uma comunidade onde hackers vendiam identidades, contas e cartões roubados. E é aqui que a história fica mais bizarra, porque mesmo sendo investigado, Gonzalez conseguiu fazer um acordo com o governo americano e se tornou um informante. Mas ao mesmo tempo que trabalhava para o governo caçando outros hackers, secretamente ele continuava invadindo empresas e cometendo crimes. Enquanto Gonzalez expandia seu império digital, um nome começou a surgir nas investigações. Um nome que anos antes já tinha assustado o governo: Jonathan James. Gonzalez trabalhava com um hacker chamado Christopher Scott, e em meio aos registros e trocas de mensagens, os agentes encontraram menções a um terceiro integrante, um homem identificado apenas pelas iniciais JJ. E as coincidências eram inevitáveis. As mesmas iniciais, o mesmo perfil e o mesmo passado brilhante e conturbado. Para o governo, já não existia mais dúvidas. Jonathan James havia voltado. Em 2008, quase uma década depois do primeiro caso, o passado bateu novamente à porta da família James. Agentes do serviço secreto invadiram a casa onde Jonathan vivia com o irmão. Revistaram tudo, levaram computadores, anotações e objetos pessoais. E durante a operação, encontraram uma arma e uma carta antiga de suicídio. Jonathan negou qualquer envolvimento, disse que não pertencia a nenhum grupo hacker. Mas quando leu o mandado de busca, viu um nome que congelou seu sangue: Albert Gonzalez. E naquele instante, tudo pareceu fazer sentido. Ele se lembrou de um texto que circulava entre hackers: o Agent Steel Guide to Getting Busted, um guia que foi escrito por um hacker que trabalhou como informante e que foi traído pelo próprio governo. E o texto dizia: o sistema judicial é um jogo e o governo joga sujo. E Jonathan acreditou em cada palavra daquele texto, e agora tinha certeza: o governo precisava de um culpado, e ele era o bode expiatório perfeito. O garoto que já havia sido condenado uma vez, o hacker que invadiu a NASA e o Pentágono, um nome que o público lembrava. Era fácil demais culpar Jonathan James. E a partir daquele dia, a paranoia tomou conta. Ele acreditava estar sendo vigiado, achava que cada ligação era monitorada e cada passo observado. E a confiança que um dia ele sentiu diante de um computador foi substituída por medo. O mesmo sistema que ele desafiou aos 15 anos, agora o caçava implacavelmente. E o inimigo já não estava mais dentro das máquinas. Agora tinha rosto, crachá e um distintivo do governo. E Jonathan James se recolheu novamente às sombras. Mas dessa vez não para explorar, para se esconder. Depois da batida do serviço secreto, Jonathan nunca mais foi o mesmo. Ele dizia aos amigos que estava bem, mas por dentro o medo crescia. O medo de voltar para a prisão, o medo de ser acusado por algo que não fez, o medo de ser esquecido e ao mesmo tempo usado. Jonathan passava horas calado em frente ao computador, olhando para a tela vazia. O mesmo brilho azul que antes representava curiosidade, agora refletia silêncio e desespero. Os dias se tornaram longos, as noites intermináveis, e Jonathan se isolou. Acreditava que estava sendo observado, seguido, vigiado. E a cada relatório novo divulgado na mídia, Jonathan tinha mais certeza que o governo estava prestes a incriminá-lo. O peso da suspeita o esmagava lentamente, e aquele medo, somado à paranoia, se transformou em desespero. E no dia 18 de maio de 2008, 2 semanas após a operação, Jonathan James foi encontrado morto em sua casa, com um tiro alto infligido. Ele tinha apenas 24 anos, e sobre a mesa havia uma carta, suas senhas e uma mensagem final para o mundo. Não tenho fé no sistema de justiça. Talvez minhas ações hoje enviem uma mensagem mais forte. Eu perdi o controle da situação, e essa é a única forma de recuperá-lo. Não importa se você ganha ou perde, o que importa é se eu ganho ou perco. E ficar preso por um crime que não cometi não é ganhar. Eu morro livre. E essa notícia chocou a comunidade hacker. Muitos o viam como uma lenda, um símbolo da curiosidade e do talento que o sistema tentou apagar. Mas essa história não termina aqui. Meses depois, Albert Gonzalez, o verdadeiro mentor do esquema, foi condenado a 20 anos de prisão federal, a maior pena já dada a um hacker nos Estados Unidos.
Christopher Scott, seu parceiro, recebeu 7 anos, e o misterioso JJ citado nos relatórios não era Jonathan James, era Steven Watt, outro hacker conhecido como Jim Jones. Jonathan nunca chegou a ser acusado formalmente, não foi julgado e nunca teve a chance de se defender. Ele morreu acreditando que seria usado como exemplo, e talvez no fim das contas tenha sido, porque o nome dele ficou marcado na história. O primeiro hacker adolescente a invadir a NASA e o Pentágono. Um gênio que não queria destruir, mas entender. Um garoto prodígio que o mundo preferiu punir ao invés de guiar. Jonathan James não foi um criminoso. Foi um espírito curioso demais para caber dentro das regras. E quando a curiosidade é tratada como ameaça, a inteligência se torna crime. E se você chegou até essa parte do vídeo, muito obrigado por ficar comigo até o final. Eu sou o Paulo e esse é o Incomum. E se você quer saber como um hacker roubou 3 bilhões de dólares da Dark Web, é só clicar no próximo vídeo. Te vejo lá.